Vou deixar tudo gravado. Né? Estávamos conversando aqui, o vereador falou de algumas ações, né, da Câmara de Vereadores, ele como presidente, e o vereador teve uma certa situação que, se eu não me engano, a Câmara devolveu os recursos que não foram gastos, né, devolveu ou fez uma doação, né, vamos dizer, à Prefeitura. Isso foi em virtude da pandemia ou foi antes dessa necessidade, ou foi antes da pandemia? Veja, no ano de 2019, fizemos um trabalho junto com todos os vereadores, contenção de gastos, revisão de contratos, e quando fechou o exercício de 2019, nós tínhamos de saldo na conta 275 mil. Nós devolvemos esse recurso para o Poder Executivo com os demais vereadores. Conversamos com o prefeito para que esses recursos fossem investidos no município. Marcos se comprometeu conosco em reformar 2 praças de médio porte aqui da cidade, uma no Grande Rosaels e a outra na Sé. Foi acertado que faria a reforma da Praça do Povoado Colônia Miranda e a Praça do Valmilitano Eduardo Gomes, ali a Praça da Caixa. Foi quando, no mês de março, veio essa crise sanitária e nós, em reunião com todos e a concordância de todos os vereadores, fizemos um requerimento sugerindo ao prefeito, mas esse requerimento não traz obrigação de fazer, que o recurso devolvido do saldo do 10º de 2019 fosse todo ele investido em ações de combate ao coronavírus. Assim o fizemos, e Marcos prontamente aceitou a sugestão dos demais, melhor dizendo, de toda a Casa Legislativa. E os 275 mil foi investido e está sendo investido em ações de combate ao coronavírus. Fora isso, no mês de abril e maio, nós devolvemos 50 mil reais para o Poder Executivo, também para ajudar nas ações de combate ao coronavírus. Ou seja, foram 325 mil reais. O Legislativo devolveu para o Executivo para investir em ações de combate ao coronavírus. Então, o Poder Legislativo está fazendo a sua parte, com responsabilidade, com seriedade, com compromisso. Não estamos aqui brincando de fazer gestão. Vereador, existe sempre uma pergunta na cidade, né? Tem muitas pessoas que, maldosamente, ou sei lá, elas sempre dizem que, por ser aliado do prefeito, né, por ter uma aliança, né, e até parentesco com o prefeito, o vereador Paulo Júnior, né, ele
é um aliado de primeira hora, vamos dizer assim, do momento que o prefeito assumiu, o vereador Paulo Júnior é um aliado de primeira hora. Certo. Só acho um pouco injusto, né, conheço o vereador Paulo Júnior, conheço a história política do prefeito Marcos Santana. Se eu não estou enganado, se eu me desminta aí, por favor, o vereador Paulo Júnior, ele nunca votou no prefeito Marcos Santana, no processo eleitoral. Os caminhos tomaram rumos diferentes e, se eu não me engano, nunca teve esse encontro e essa possibilidade de votar no prefeito Marcos Santana, assim, para qualquer cargo eletivo do prefeito. Né? Antes o prefeito foi candidato a deputado federal, a prefeito de São Cristóvão, no PT, antigamente e tal. Né? E hoje há essa possibilidade, essa união, a união existe, né? Mas as pessoas falam que essa aliança, né? Agora eu queria que o senhor dissesse, essa aliança interfere com o poder executivo, né? Os poderes são independentes, né? Vivem harmonicamente, mas com independência. Veja, eu estou no meu segundo mandato e sempre conversei política com o atual prefeito Marcos Santana. Em 2012, Marcos estava como coordenador da campanha do professor Vanderlei, eu estava candidato a vereador pela primeira vez, mas Marcos teve o candidato a vereador apoiado pelo agrupamento do qual ele fazia parte naquela eleição. Em 2016, eu fui candidato por outra coligação. E Marcos logrou êxito no processo eleitoral. E me pediu um apoio durante a sua gestão, porque naquele momento ele só tinha elegido 2 vereadores. Então, nós, por analisar o perfil de Marcos, eu já conhecer há muito tempo o estilo de Marcos, dei o voto de confiança a Marcos. Com a ajuda dele, eu me tornei presidente da Câmara nesse segundo biênio e quero dizer a você que não tem nenhuma interferência do poder executivo com o poder legislativo. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Eu sou aliado do prefeito, mas o prefeito não se interfere no andamento do nosso trabalho e nem eu e o Poder Legislativo se interferem no andamento dos trabalhos do Executivo. Somos aliados, mas sempre mantendo o respeito entre os poderes. E nunca recebi um pedido do prefeito para que a casa aprovasse ou rejeitasse alguma proposta que viesse de encontro aos interesses do povo. Então, o Poder Legislativo ele é independente, ele é harmônico e nem o prefeito se interfere nas ações do Poder Legislativo e nem o Poder Legislativo se interfere nas ações do Executivo. Cada um da sua parcela de contribuição naquilo que achamos que é de interesse do nosso povo. Vereador, só aqui para reforçar, a gente tocou nesse assunto porque teve a questão da CPI. Teve a primeira CPI que colocaram aí para ter a CPI, mas eu conversando antes com algumas pessoas entendidas e elas viam que a viabilidade técnica para se ter uma CPI é necessária. E se eu não estou enganado, e acho que estou certo, a CPI não atendia a certos requisitos que se exigem para ter uma CPI.
né? Então o senhor, como um técnico, como um operador de direito também, percebeu que não adianta a gente ter uma CPI apenas para que se tenha, saia nas primeiras páginas de jornais e tal, mas que se tenha realmente um processo investigativo. Mas o senhor percebeu naquele momento, né, que eu gostaria que o senhor explicasse, que aquela CPI não iria ter um bom andamento por conta de não atender os requisitos necessários. Veja, quando nós recebemos o primeiro requerimento da CPI, proposto por 5 vereadores, eu não tive receio nenhum de fazer todo o trâmite legal, encaminhar para a nossa assessoria jurídica fazer aquela análise jurídica do objeto do requerimento de instauração da CPI e depois nos posicionarmos. A assessoria jurídica fez a análise jurídica do pedido e constatou que dos 3 requisitos fundamentais que a Constituição Brasileira, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno exigem para que uma comissão parlamentar de inquérito seja instaurada em um determinado poder, ela deveria ter 1/3 da composição da casa. Eles tinham 5 vereadores. Deveria ter um fato determinado e deveria ter um prazo determinado para funcionamento. Infelizmente, esses 2 últimos requisitos não estavam contidos no requerimento que solicitou a instauração da CPI. Sabia que alguns iriam utilizar do nosso despacho, tornando-se inadmissível o requerimento tramitar na casa, por estar próximo do período eleitoral. Mas não tive receio nenhum, como presidente da casa, de fazer cumprir o regimento e a lei orgânica. Porque, como presidente deste poder, eu preciso resguardar o estrito cumprimento do regimento e da lei orgânica. Eu não podia deixar uma matéria tramitar com vícios formais. E nós optamos por seguir a orientação da assessoria jurídica e deferimos o pedido de inadmissibilidade do requerimento que instruiu a CPI. A gente observa que existiu um certo anseio, né, de alguns vereadores, que o senhor citou aí que eram 5, né, que se fosse instalado, mas a pressa, como dizem, né, a pressa e a paixão é inimiga da perfeição. Então teve todos esses problemas aí, esses percalços aí no meio do caminho, que inviabilizaram, né, o senhor preservando o poder legislativo de passar por mais talvez fosse esse constrangimento de não chegar no poder maior judiciário, chegar no poder judiciário e ser lá rejeitado. Mas eu gostaria que o senhor também comentasse, né, sobre a questão que tem outra CPI que foi proposta, né, e se eu não me engano, essa CPI, essa denúncia, ela foi rejeitada no Ministério Público. Eu não sei se o senhor pode comentar isso, se já foi protocolado, se o senhor pode comentar ou não. Veja, semana passada, os vereadores novamente postularam o pedido de instauração de uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigação de uma relação contratual entre o município e uma empresa prestadora de serviço de eventos. Fizemos o mesmo trâmite do outro requerimento. Encaminhamos, assim que recebemos aqui na presidência, encaminhamos para a assessoria jurídica fazer toda a análise do requerimento. Assim que a assessoria jurídica nos devolver, iremos fazer todo o trâmite legal, obedecendo os artigos e os dispositivos do regimento e da lei orgânica. Se tiver tudo dentro da normalidade, como determina a Constituição Federal, como determina a lei orgânica e o regimento,
a CPI será instaurada sem problema nenhum. Ninguém está com receio, nem está querendo encobrir nada. Agora, como presidente de um poder, eu preciso resguardar o cumprimento das normas legais. Quanto à questão do arquivamento, Fábio, que você suscitou aí, que essa mesma denúncia que foi objeto desse novo processo de instauração do CPI já tinha sido ofertada no Ministério Público e foi arquivada, eu não tenho essas informações de formas precisas. Já ouvi comentários, mas documentos em mãos que comprovem isso eu não tenho. Vereador, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar da possível, né? A gente nem sabe se vai ter realmente o processo eleitoral. Ainda tudo está meio confuso ainda, mas os prazos estão sendo cumpridos, né? Nós estamos vendo que provavelmente, com certeza, a eleição vai acontecer. As pessoas que pensam um pouco político, elas vêm analisando o processo todo e o contexto atual, e é quase um consenso, um consenso de todos, que o senhor seria um vice natural do prefeito Marcos Santana. Até porque não se vê hoje um nome à altura, né, do cargo, assim, um nome de expressão, vamos dizer, da altura de muitas pessoas, mas de expressão nesse momento eleitoral, né, nesse momento para o pleito eleitoral. Então, alguns analistas analisam que o senhor seria um vice natural, mas entre a pessoa que ser e querer ser, tem uma distância um pouco grande, né? O senhor hoje, certamente, para quem pensa um pouco política, nós vamos deixar isso gravado lá nas nossas bases aí, você que está vendo aí depois esse bate-papo com o vereador, o presidente da Câmara, Paulo Júnior. As pessoas que pensam política, elas sabem que o senhor seria um candidato natural. Mas agora, num momento, né, tudo é contexto. Dá-se a perceber que o senhor não estaria tão disposto assim, que se percebe, não é o que pode não ser a realidade, a ser um vice hoje. O senhor continuaria, né, garantindo a sua cadeira na Câmara de Vereadores. Esse é o pensamento correto ou não é? Veja, eu não tenho, e o prefeito Marcos é a pessoa mais indicada para responder isso. Não temos nenhum compromisso, nem ele comigo, nem eu com ele, quanto à questão de composição da chapa majoritária. O nosso nome vem sendo ventilado por pessoas de comunicação, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Eu quero dizer a você, Fábio, que eu continuo focado no meu projeto de reeleição. Venho conversando com os meus amigos, com minha base, que me ajudou na eleição de 2016, mostrando as dificuldades que enfrentaremos nessas eleições de 2020, diante de todo o cenário político, diante de todo o processo que estamos vivenciando, desse fato novo, que é essa pandemia do coronavírus, em pleno ano eleitoral, né? Estamos trabalhando focado no projeto de nossa reeleição. E isso é o que eu venho trabalhando com a minha base eleitoral. Questão de composição de chapa. Eu acredito que o momento não é esse. Discussão de chapa é mais na frente, próximo ao período de convenções partidárias. Até porque, como você mencionou aqui no início, existem rumores que pode ser adiada para novembro, ou seja, mais 45 dias de adiamento. Então, acho que esse momento de discussão de chapa, formação de chapa, não é agora. Enquanto eu percebo que o prefeito, eu percebo que a gestão está focada em vencer essa grande crise sanitária que assola o nosso país, o nosso estado e o nosso município, alguns estão fazendo política e querem antecipar o pleito eleitoral. Da minha parte, não terá nenhum respaldo quanto a isso, porque não vou antecipar discussão sobre período eleitoral em um momento tão difícil, em um momento tão vulnerável
quanto está passando a população são cristovense. Vereador, o senhor falou em não fazer política em período eleitoral. É porque a questão da reeleição, ela sempre foi algo sempre discutível, né? Mas quando se faz, o prefeito ontem fez uma readequação, né, inaugurou uma escola que ele readequou. Teria algo semelhante com fazer política? Ou seria simplesmente um ato da gestão? Como o senhor vê aí? Veja, Tem que inaugurar, né? a escola passou por um processo de reforma, de requalificação do seu espaço físico. Eu estive presente. Acompanhei aquela escola na legislatura passada e vi a diferença na estrutura física que ela sofreu. Quanto à questão de entregar à escola, o prédio físico da escola, à comunidade escolar, aos alunos, aos pais, aos professores, à equipe diretiva, isso é uma política que compete à Secretaria de Educação e ao prefeito de São Cristóvão. Eles é quem tem o planejamento delineado para fazer as entregas do espaço físico. Como teve ontem uma inauguração simbólica, né? Porque não foi uma inauguração como nós participamos há uns 3 meses atrás, como foi a inauguração da Escola do Povoado Cardoso, repleto de populares, repleto de pessoas, de amigos, escola que sofreu intervenções do poder público. Ontem foi apenas uma entrega simbólica, onde tinha alguns professores, a secretária e o prefeito. A oposição vai entender isso como um ato político, mas eu não acredito que tenha sido um ato político, mas sim um ato de planejamento da gestão. Até porque qualquer ato que a gestão venha fazer em pleno ano de eleição, os opositores sempre vai classificar como um ato político. E digo aqui a você, ontem o prefeito deu ordem de serviço de 16 ruas para pavimentação e drenagem na Alta de Guinéia. Veja, o Guinéia é o maior bairro populoso da sede do município de São Cristóvão. Acredito eu que tenha mais de 30 anos de existência. Quantos gestores passaram pela Prefeitura de São Cristóvão e não assentaram uma pedra batida naquela comunidade? O prefeito Marcos, a partir de um trabalho de planejamento para a agregação de recursos, lançou a obra ontem, né? Deu ordem de serviço para início da obra ontem. Muitos, eu respeito, faz parte do processo democrático, estão classificando a obra como eleitoreira. Aí eu faço aquela pergunta: depois da eleição, o benefício, a obra, ela fica ou o candidato leva com ele? Então, a gente precisa parar de torcer para o quanto pior, melhor. Eu estou percebendo que alguns não querem solucionar o problema de uma rua que não está calçada, não. Ele quer que a rua continue esburacada, que faça poeira no verão e lama no inverno, para ter discurso, para contra-atacar aquele que estão tentando fazer. Eu não sou nenhum defensor da gestão. Acompanho nas redes sociais. A gente apresenta as proposituras aqui quando vai divulgar aqueles pré-candidatos que vão fazer críticas destrutivas. Não é dessa forma que se faz política. É essa forma que eu entendo. Que eu acho que o povo de São Cristóvão não merece mais assistir essa política mesquinha. Só deixando um aviso para vocês que nós estamos fazendo, dissemos que ia fazer pelo Diálogo de Calçada, nós estamos fazendo no Coisas de São Cristóvão pela viabilidade técnica. Mas está aberto também para que depois nós possamos gravar, estamos gravando e depois vai ficar nas nossas plataformas digitais, lá no blog Coisas de São Cristóvão, vai ficar também lá no nosso Instagram, no Coisas de São Cristóvão, à disposição de todos, né? E também no YouTube, porque a plataforma do YouTube ainda não está muito divulgada e nós
estamos fazendo uma pré-gravação, mas está ao vivo aí, você pode fazer qualquer pergunta, uma live. O supermercado Gabriele, que é um parceiro novo aí do blog, do Coisa de São Cristóvão, Quero Água, do Mequinho, e Maurício Barros, né? Barros Imobiliária, que sempre está nos apoiando, e a RR Connect, nossos amigos Rodney e Robson aí, parceirão aí da gente. Vereador, mas voltando um pouco aí à questão do vice-prefeito de São Cristóvão, né? Da candidatura que foi ventilada, que é ventilada pelas pessoas, o senhor acha que a questão do senhor ter um parentesco ainda com o Marcos Santana, isso atrapalha ou contribui em alguma coisa? Veja, a questão de parentesco, a gente precisa ver pelo lado político. Marcos, ele construiu a carreira política dele sem a minha participação. Eu construí... Sem a participação, eu estou dizendo isso porque fui filiado do PT, sem a participação da família Macari Santana, né? Correto. Independente. Eu construí a minha carreira política sem a participação de Marcos. Ele tinha a minha admiração e eu sei que eu tinha a admiração dele, mas nunca caminhamos no mesmo projeto. Então, eu acho que, politicamente falando, não vejo prejuízo nenhum. Não vejo prejuízo nenhum. Acho que a questão de laços familiares talvez pesasse se nós sempre fizéssemos políticas no mesmo agrupamento, que eu sempre ocupasse os cargos com a ajuda do agrupamento de Marcos, e Marcos, quando conseguiu lograr êxito nos seus projetos que disputou a eleição, ele tivesse a ajuda do meu agrupamento, mas não, sempre fizemos políticas em grupos diferentes. Então, politicamente, Marcos tem o patrimônio eleitoral dele e eu tenho a minha base eleitoral. Modéstia à parte falando, Fábio, nas duas eleições que disputei como vereador, sempre tive uma expressiva votação, e agradeço do fundo do meu coração ao povo de São Cristóvão. Na última eleição mesmo, fui o vereador mais votado da história. Eu mesmo nem esperei ter essa votação, confesso aqui a você. Se você fizer uma análise, eu e meu pai em 2008, nas 3 últimas eleições. Então nós temos um grupo de amigos, uma base eleitoral que pode contribuir com qualquer agrupamento político da cidade. Vereador Paulo Júnior, só lembrando aí, nós mudamos, né, porque tem que dar satisfação, a plataforma de gravação da nossa live, é uma live, mas vai ficar gravado e tal, por causa da viabilidade técnica. Era no Diálogos de Calçada e botamos no Coisas de São Cristóvão. Mas continuando aqui, o vereador Paulo Júnior, nós estamos chegando já a 4 anos de gestão, Marcos Santana. O vereador Paulo Júnior foi vereador na gestão anterior, a gestão do pessoal da Turma dos Batalha, né, que foi dois prefeitos, foi a prefeita e foi depois o prefeito Jorjão. Mas como o vereador assim, avalia a gestão Marcos Santana hoje em São Cristóvão? Marcos está fazendo uma boa gestão em São Cristóvão, com responsabilidade, com respeito, com zelo ao erário, algo que não era visto no passado, que tratou a administração pública de São Cristóvão como se fosse um comércio. E o que é que todo comerciante busca? Todo comerciante busca ter vantagens, lucros. Então, não vejo isso na gestão de Marcos. Toda gestão tem falhas. Nenhuma gestão do planeta, do país, e em Sergipe, em São Cristóvão não é diferente, é perfeita. Tem suas deficiências, tem suas virtudes, mas também tem suas falhas. Mas percebo que tem se esforçado bastante para melhorar a qualidade de vida do povo de São Cristóvão. Foi por isso que eu dei e continuo dando um voto de confiança à atual gestão.
sou aliado, mas não deixo em nenhum momento de registrar os meus pontos de vista, as minhas opiniões, seja em reuniões, seja aqui na Câmara. Sempre fui respeitado, nunca fui desrespeitado, porque eu respeito. Mas a gestão passada, ela tinha como slogan colocar São Cristóvão no fundo do poço, nas páginas policiais. E a gestão de Marcos, eu me lembro do meu primeiro pronunciamento num discurso de posse na Praça São Francisco. Talvez, eu disse a ele, Marcos, talvez a sua maior obra não será uma obra de alvenaria, que precise de engenheiro e de profissionais da construção civil. A sua maior obra vai ser resgatar a autoestima do povo são cristovense. Foi esse o discurso que você adotou na sua campanha e que o povo de São Cristóvão lhe creditou um voto de confiança. Vereador, só lembrando e retornando um pouco ao assunto, para a gente caminhar um pouco, nós estamos vivendo uma das maiores crises da história mundial. São Cristóvão é uma cidade que tem muito e pouco a perder, porque a gente não tem emprego, geração de emprego aqui sempre foi baixa, né, por muitos motivos, mas existe um plano, uma ação do Poder Legislativo, já se pensando, né, já se pensando na retomada aí os comércios São Cristóvão. A gente está vendo que, né, o senhor me deu um exemplo aqui de um comércio bem em frente à Câmara aqui que fechou, né? E nós conhecemos vários que vem fechando. Aí ele diz, não, mas o problema não é de São Cristóvão, não é do Brasil, é do mundo, não, mas a gente tem que pensar, né? Tem que pensar aqui o micro, né? E depois pensar o macro. Aí existe algum planejamento, já existe um plano B, já existe um plano de ação, porque o nosso comércio está quebrado já há muito tempo, mas agora com essa pandemia a coisa piorou. Veja, a Casa discutiu algumas propostas para que, e argumentada também por alguns vereadores, o vereador Diego já manifestou essa preocupação, o vereador Lilo Abençoado também, o vereador Cleonâncio Oliveira também já manifestou essa preocupação quanto a diversos segmentos que estão prejudicados, né, com a política do isolamento social. Infelizmente, a situação chegou num ponto que hoje quem defende o isolamento social é a esquerda. Quem defende a abertura do comércio é taxado como membros da política da direita. Lamentavelmente, minha opinião, a gente não pode levar por esse caminho. O prefeito Marcos, ele tem dito nas reuniões que participei que ele está focado em preservar as vidas, em salvar as vidas das pessoas, mas eu sinto nele uma preocupação também com a economia da cidade, com o comércio do município. Assistimos na última segunda-feira o governador Belivaldo Chagas editar decreto para flexibilizar gradativamente o comércio do estado de Sergipe e tentar implementar um plano de retomada econômica do estado. As prefeituras elas não podem ir de encontro às determinações que estão contidas no decreto estadual. Não adiantava o governador flexibilizar e o prefeito manter o isolamento social. Gradativamente vai acompanhando a flexibilização imposta pelo governador, pelo governo do estado, né? Eu acho que quando iniciar a flexibilização em determinados segmentos econômicos, eu acho que o município precisa procurar formalizar parcerias com o SEBRAE, com a FEComércio, com essas instituições que trabalham
com políticas públicas voltadas para o comércio, para o incentivo ao microempreendedor, para voltar a dar uma alavancada no fomento para a abertura e formação de novos centros comerciais, de novas empresas e microempresas aqui no nosso município. Seja com palestra, seja com linha de créditos, seja com parceria de divulgações, de publicidade dessas empresas. Enfim, tentar retomar o crescimento econômico de um município que eu não preciso dizer que você sabe como é. São Cristóvão é territorialmente uma cidade complexa. Temos a sede do município e temos o Grande Rosa Elze. Economicamente, o Grande Rosa Elze, por ser mais próximo da capital, tem um comércio mais um pouco pujante, né? Mas eu acho que a municipalidade, na minha opinião, deverá procurar formalizar parcerias para apoiar o pequeno e o microempreendedor aqui no nosso município. Vereador Paulo Júnior, o senhor falou isso aí sobre o comércio, ajudar o comércio, mas assim, os órgãos públicos, eu não sei, estou falando sem saber, quero saber. E eu acho que também não pode não ser o dever do senhor, mas pela Câmara pelo menos. Os órgãos públicos têm comprado algum critério, tem algum critério que diferencia assim, comprar no comércio de São Cristóvão, aquilo que se tem aqui, como é feito assim? Veja, eu, em conversa que tive com o prefeito de São Cristóvão, ele determinou que a Secretaria de Inclusão Social fizesse cotações nos supermercados aqui da cidade para a questão de aquisição de cestas básicas. Eu não sei o andamento em que culminou essa determinação dada por ele, mas presenciei. Às vezes, se tem a vontade de adquirir e incentivar o comércio local, mas às vezes a parte burocrática do serviço público prejudica. Às vezes a empresa tem aquilo que você deseja comprar, mas ela está com problemas fiscais. Às vezes tem aquilo que você deseja comprar, mas o preço está acima do preço de mercado. Então, precisa-se fazer uma análise de toda situação que margeia a aquisição de equipamentos, de produtos, nesse período da pandemia, para que não venha a sofrer consequências dos órgãos de controle futuramente. Mas sinto e presenciei o prefeito determinar que a secretária de Inclusão Social tentasse incentivar, tentasse dar preferência aos comerciantes locais para a aquisição das 10.000 cestas básicas que seria distribuída durante esse período. Mandando um abraço aí, pessoal do supermercado Gabriele, Quero Água, Mequinho e Maurício Barros, a imobiliária, e a RR Connect. Só lembrando que nós mudamos, né, o endereço do local que estamos transmitindo, porque nós estamos fazendo uma gravação e depois vai estar disponível lá no Coisas de São Cristóvão e no YouTube Coisas de São Cristóvão. Mas, já que a gente está falando no momento econômico, essa crise financeira, o vereador de São Cristóvão, Paulo Júnior, né, é um vereador que nasceu, né, mora em São Cristóvão, né, vive a realidade de São Cristóvão. Vereador Paulo Júnior, o senhor acha que com esses anos aí que nós vamos ter à frente de uma dificuldade imensa, né, essa crise que promete, né, tomara que não se cumpra, mas que promete ser uma crise imensa, e uma crise longa, duradoura, né? O senhor vê futuro, vê um sol, uma luz no fim do túnel para a cidade de São Cristóvão se desenvolver? Veja, nós não sabemos quando essa pandemia vai estancar. Mas eu não falo só pandemia, eu falo pós-pandemia, né? Vou lhe responder. Nós não sabemos quando essa pandemia vai estancar. Acredito que quando chegar
ao fim, se é que terá fim. Estudiosos da economia, que eu não tenho, que não é minha praia, comenta-se que haverá uma grande recessão, né? No comércio, questão de desemprego. Eu torço para que nada disso aconteça, mas acho que o governo federal ele deverá ter uma participação de extrema importância, mas é de extrema importância mesmo. Tanto delineando uma plataforma econômica para que salve os empregos das pessoas, salve o comércio e as empresas das pessoas, porque se ficar tentando politizar, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, mas acompanhei há um certo tempo atrás o presidente dizer: se você perder seu emprego, a culpa é do governador e do prefeito. Não é assim. Um chefe de Estado não se deve se comportar dessa forma. E olha, Fábio, que eu não tenho nenhuma simpatia por PT, por PSDB, por Democrata. Não. Eu tento fazer minha análise de forma racional. Sei das conquistas do governo do PT para o povo do Brasil, sei das falhas também, sei da situação que está a economia do nosso país, também sei das deficiências do atual presidente, do atual governo. Tem acertos e tem erros, como em todo governo teve. Mas acho que nesse momento o presidente Bolsonaro ele precisa se comportar também como um chefe de Estado, esquecer um pouco a questão partidária, ideológica. Que o país, quando esta crise estancar, vai precisar muito da participação do governo federal. Não é transferindo as responsabilidades para o governo federal, mas é porque de todos os recursos, de todas as transferências econômicas que o nosso país arrecada, a maior parcela, quem é o detentor é o governo federal. Receita de município é ISS, IPTU dos estados, ICMS. Então, precisa de uma nova política tributária para o nosso país. Acredito que talvez se inicie um processo para alavancar, melhor dizendo, o comércio e vencermos essa crise econômica que pode, segundo estudiosos, assolar o nosso país através de uma reforma tributária. É isso aí, estamos aqui com o vereador Paulo Júnior, presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão. Nós mudamos a base de transmissão ou gravação, né? Porque a viabilidade técnica fica melhor no Coisa de São Cristóvão, era para ser no Diálogos de Calçada. Mas vamos disponibilizar, estamos disponibilizando, você que está assistindo, no Coisas de São Cristóvão, no YouTube e no Instagram. Vereador Paulo Júnior, o processo eleitoral se aproxima. Nós temos vários pré-candidatos a prefeito de São Cristóvão. Como é que o senhor vê o cenário atual, os nomes que estão aí, as possibilidades, né? O senhor acredita, o senhor faz parte do grupo, certamente vai acreditar na reeleição do prefeito Marcos Santana? Como está a aceitação do povo? Como o senhor acha que o povo está passando nesse momento? Está pensando político ou não está? Como vai ser esse processo eleitoral muito diferente com essa pandemia, com as redes sociais? Como é que o senhor está vendo aí esse momento político da nossa cidade? Veja, antes dessa pandemia, o prefeito Marcos ele tinha uma aceitação muito boa perante a opinião pública. Depois desta pandemia, eu não acompanhei mais questões de avaliação
do governo, até porque é difícil você fazer a avaliação do governo numa crise sanitária que nós estamos vivenciando, porque ela tende a ser deficiente, ela tende a ter falhas, ela pode ser tendenciosa. Então, depois da pandemia do coronavírus, não tive acesso a avaliações do governo de Marcos Santana. Mas a última que tive, o prefeito estava bem avaliado, a população reconhecendo que existiam algumas deficiências, sim, mas comparado ao que já passou por São Cristóvão, o Marcos estava fazendo uma boa gestão, né? As pessoas tinham esperanças de que ainda algumas propostas que foram lançadas pelo prefeito entrassem em execução ainda esse ano. Tenho certeza que muitas delas irão entrar. Citei aqui o exemplo da ordem de serviço para início das obras de pavimentação e drenagem do Alda de Viné. Acredito que o prefeito tem grandes chances de se reeleger, né? O povo vai ter a oportunidade de julgar se quer continuar ou se quer colocar outra pessoa. Mas acredito que o prefeito é o grande, no cenário político de hoje, é o grande favorito diante das pesquisas a qual tive acesso, antes do período da pandemia. Tem aí que anunciaram aí algum tempo atrás a avaliação e se dizem estar em pleno processo de expansão, né, de crescimento. O senhor, como, já vou lhe perguntar assim, não, é o achismo mesmo, mas o senhor, como uma pessoa que vivencia, que tem experiência, é um jovem, mas tem muita experiência política, o senhor acredita que essa expansão é real ou é apenas questão de marketing? É aquilo que eu lhe falei no início. O pré-candidato ou político que estão sendo ou poderiam ser colhidos nesse período de pandemia podem estar iludidos. Esta é a minha opinião. Acho que o momento não é favorável para se realizar avaliações de candidatura, bem como avaliações de políticas de governo. O momento não é favorável. O senhor falou, e o prefeito Marcos Santana, a gente fez uma gravação também, uma live como essa, e eu fiz essa pergunta: prefeito, o senhor não tem medo? Porque nesse momento de crise sanitária, né, nesse momento aí dessa crise, dessa pandemia, todas as atitudes, né, os decretos, as atitudes, a réplica dos decretos estadual, elas são antipáticas. Né? E eu perguntei ao prefeito se ele não teria medo que isso viesse como uma rebordosa para ele de forma negativa. E a gente vê que tem pessoas que ainda não entenderam, né, não entendem o momento de risco, né? Tem pessoas que morreram, tem gente que não acredita que seja desse tamanho, mas eu perguntei ao prefeito e ele respondeu que não tinha medo, preferia preservar as vidas. O senhor acha que esse momento também não pode prejudicar politicamente o prefeito Marcos Santana? O senhor já falou, mas eu pergunto assim: o senhor falou que não tem avaliação ainda, mas o senhor não acha que, com essas medidas e decretos replicados do governo do Estado, o prefeito pode sofrer ainda mais, né, um tipo de rejeição por conta dessas decisões? É aí onde você vê onde está a diferença entre o gestor e aquele político amador. A pessoa, quando é um gestor, ele tem que tomar as decisões com precisão, com confiança, com certeza daquilo que ele está fazendo é o correto. A partir do momento que o prefeito lhe responde dessa maneira, é porque ele está convicto de que a atitude que ele está tomando para o momento é a correta. É a correta. O que não pode, Fábio, é o que eu volto a dizer aqui e já citei anteriormente, é que aquele que defende a vida é taxado como um esquerdista.
E aquele que defende a flexibilização, que tem que ser a favor do libera geral, ele é taxado como um extremista da direita. Isso é você querer politizar um tema tão relevante quanto esse. Então, acredito que da forma que o prefeito lhe respondeu, ele disse da seguinte forma: independente do que possam pensar ou de como possam me avaliar politicamente, eu acho que como um gestor estou tomando a medida certa, que é ser em favor das vidas. Tanto as duas decisões, os que querem abrir, queriam abrir, né, que agora já vai abrir, vão abrir o comércio, e o prefeito que tomou, e outros prefeitos tomaram a decisão de isolamento social, a gente vê que os dois estão pensando na vida, né? É como o senhor colocou, que politizaram o assunto, mas a gente vê que não existe um pensamento em preservar o emprego, o trabalho, a vida cotidiana, um pensamento, e o outro pensamento é em preservar a saúde, né? O bem-estar. Mas a gente vê que todos dois, se você analisar, estavam pensando no bem comum. Mas como nós vivemos esse momento no Brasil, dessa divisão de esquerda, direita, radical, de radicalismo, então todo o assunto, que cada um pula para um lado e começa a guerrear e ninguém une em uma forma de consenso. Então, como o senhor falou, o prefeito falou nesse momento que preferia preservar a vida, mas aquele que também pensa em abrir o comércio, né, em preservar os empregos, ele também não está errado. Mas estamos aqui com o vereador, presidente da Câmara, Paulo Júnior. Um abraço ao Gabriele, ao Quero Água, ao Barros Imobiliária, RR Connect, e estamos disponibilizando esse vídeo aí, que você vai ver com certeza nas redes sociais, do Coisas de São Cristóvão. Vereador Paulo Júnior, foi um prazer estar aqui com o senhor, foi um esclarecimento, né? Esse jovem vereador, jovem promissor na política de São Cristóvão. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem final para toda a população, todos aqueles que nos assistem, aqueles que moram, aqueles que não moram, aqueles que são filhos de São Cristóvão, que estão fora, que muitos veem o blog Coisas de São Cristóvão. Se eu deixasse uma mensagem aí final para todos, e só tenho a agradecer aqui por esse momento que nós passamos aqui juntos, essa tarde. Eu gostaria, Fábio, de agradecer o convite, de participar desse diálogo, né? Me colocar à disposição para outras oportunidades que surgirem. Agradecer a todos aqueles que puderam acompanhar ao vivo e que tiverem a oportunidade de assistir esta live posteriormente, assim que for disponibilizada nas plataformas do blog Coisas de São Cristóvão e do Diálogo de Calçada, nas plataformas digitais. Mandar uma mensagem para o povo da minha querida São Cristóvão, que estamos vivenciando um tempo difícil, que aqueles que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, mas se necessitarem sair, que façam o uso devido das proteções. Use máscara, passe gel nas mãos, higienize os alimentos, enfim, siga todas as instruções que os órgãos técnicos da saúde estão nos aconselhando. No mais, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe, porque juntos vamos vencer essa crise e este momento tão difícil vai passar. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo Diálogos de Calçada.